Vamos falar mais então sobre o furacão Ian com a nossa editora de internacional, Luciana Caxan. Já aqui comigo, Lu, uma boa noite para você. Boa noite, Carol. Bem, Patrícia destacava para gente que o furacão já perdeu força, nesse momento se aproxima da cidade de Orlando. Qual deve ser a trajetória da tormenta a partir de agora? Bom, como ela falou, agora ele está... A gente recebeu um alerta agora há pouquinho, às 10 da noite, que ele já está na categoria 2, né? Que é um pouco mais fraco do que quando ele chegou à Flórida, mas ainda vai causar muito estrago. A gente tem aqui, Carol, uma imagem ao vivo agora de um sinal. A gente vê, parece uma ponte sendo balançada e a água toda revolta, né? Mas eu tenho aqui um mapa que vai mostrar exatamente qual é a trajetória. Camila, vamos ver o outro mapa primeiro, que é aquele da trajetória, esse daqui, esse aí, ó. Vamos lá. Então agora, você vê, ele tá ali como trajetória, como categoria 2, já no meio do estado da onde ele entrou, né? Ele entrou por ali, já no meio da península ali da Flórida, e ele segue sentido norte. Mas olha só, Carol, ele vai sair da Flórida, ele vai passar pelo oceano novamente e pode ser que aí ele volte a ganhar força, mas não como foi, chegou lá já com categoria 4 a 220 quilômetros, não vai mais chegar a isso, né, segundo os meteorologistas. Depois ele entra novamente nos Estados Unidos pela Carolina do Sul. Mas olha só, o vento agora, ele tá numa velocidade constante de 89 km por hora, mas ele tem rajadas que chegam a 160. Então isso ainda pode causar muito estrago. Na verdade, a gente vai ter uma dimensão maior desses estragos amanhã, quando começarem a chegar as primeiras imagens da destruição que ele está causando desde quando ele chegou. Então a gente vê, olha, ele entrou por Fort Myers aqui, quando ele chegou com categoria 4. Essa parte mais escura é onde tem mais força. E depois, o olho do furacão. Que é o olho do furacão, exatamente. Até onde a gente viu aquela imagem com os raios e relâmpagos, é o olho do furacão. Então essa parte mais escura é onde ele tem mais força. Depois ele vai já perdendo um pouco da intensidade. Aqui é a parte onde ele vai saindo para o oceano. Aqui ele pode voltar a pegar um pouco mais de força para depois entrar novamente na Carolina do Sul. A Camila, nossa coordenadora, que a Luciana chamou há pouco, vai colocar para a gente mais uma vez aquele mapa anterior para destacar esse alerta que a Luciana traz para a gente. O que acontece? O furacão ele se alimenta dessas águas quentes do oceano e esse é o risco que a Luciana traz para a gente. A partir do momento em que ele deixa o solo, ele pode ganhar força nessa região e voltar a tocar o solo com uma intensidade um pouco maior. Exatamente, e isso deve acontecer na sexta-feira. A gente vê que amanhã, por volta das 3 horas da tarde, horário local, aqui por volta das 4, 5 horas da tarde, então ele vai sair para o mar. E aí ele pode voltar a ganhar essa força, mas não vai chegar nada perto de como já foi com categoria quase 5, na verdade, não foi nem 4. Depois, quando ele retornar aos Estados Unidos, vai ser na sexta-feira, por volta das 3 da tarde, ele ainda fica até sábado, subindo em direção ao norte. E para você que está nos acompanhando, conseguir entender quando falamos das categorias dos furacões, é uma escala que vai até 5. E esse furacão, o furacão Ian, que chegou hoje aos Estados Unidos, ele chega na intensidade categoria 4, portanto, um dos mais fortes já registrados na região. Exatamente. E apesar das chuvas fortes, o que foi dito é que a ventania ainda vai causar muito problema, que vai prejudicar mesmo. Já são quase 2 milhões de pessoas na Flórida agora, neste momento, sem luz. Olha aqui, Carol, agora a gente tem uma imagem melhor daquela hora, é uma ponte e a gente vê a água toda revolta com a velocidade do vento. Então, assim, esse vento ainda continua lá, como eu disse agora há pouco. Quase 2 milhões de pessoas completamente sem energia. E a Flórida já está recebendo ajuda de 26 outros estados. Olha aqui também, a força dos ventos e a chuva forte, Carol. Furacão Ian, que já perdeu força, se aproxima agora da cidade de Orlando. Luciana Caxan destacando para a gente a trajetória dele nos próximos momentos e também nos próximos dias. Obrigada, Luciana. Foi justamente isso que o governador da Flórida, Ron DeSantis, disse hoje. Ele explicou exatamente que a tempestade já deve ter atingido o pico e ressaltou: os estragos serão registrados por toda a Flórida. Now, it is our meteorologists' view that the storm surge has likely peaked
and will likely be less in the coming hours than it has been up to this point. But we know that this has been a big storm, and it's done a lot of damage as it is. It is going to continue to move through the state of Florida. You're going to see hurricane force winds in places in central Florida, perhaps. It's clearly a very strong tropical storm all the way until it exits the Florida peninsula in the Atlantic Ocean.